Bem-vindos ao canal Conexões Interdimensionais, cujo assunto principal é tratar da evolução humana e seu empoderamento perante as adversidades da vida, sendo um canal cristão que segue a crença da reencarnação, do qual o foco não está em nenhuma doutrina, somente nas leis universais. Hoje, estarei expondo sobre a evolução planetária e por que é tão importante não perder tempo com questões corriqueiras e dar sim voz aos desejos internos. Porque devemos respeitar o próximo e, quando chamados ao trabalho interno, não negar o convite, o motivo de jamais permitir que a sociedade diga quem você é ou o que deve fazer. Expressar sua opinião e jamais permitir que lhe transformem naquilo que desejam, mas tome poder sobre sua vida e se coloque em primeiro lugar. Deixe que falem de você, mas jamais determinem quem você pode ser. Melhor falarem sobre aquilo que não sabem, porque afinal, somente você sabe quem é de verdade, do que transformar você em um brinquedo e jogar com seus sentimentos. A autenticidade nunca deve ser bloqueada. Quando tentam bloquear quem você é e você permite, está decidindo permitir que vivam sua vida. Depois, jamais poderá se lamentar por ter perdido uma oportunidade. Cada vida é uma oportunidade que temos de nos aproximar de Deus e tudo de belo que existe para a alma. Entregar essa oportunidade nas mãos de outro pode levar sua evolução a rumos que infelizmente não irá gostar. Não podemos nos esquecer dos ensinamentos de Cristo e usar como base, mas jamais ignorar o fato que, se você permitir, outros tomarão as decisões mais importantes por você e depois pode ser tarde para retomar o controle. Ser compassivo e permissivo não é o mesmo que ser cristão. Ser cristão é saber amar e perdoar, dar uma palavra amiga, ser amparo aos que necessitam. Sem esquecer que, se você não estiver no controle da própria vida, jamais poderá ser amparo a ninguém. Não poderá amar ou perdoar. Perderá o que existe de mais importante, que é a sua essência. Desde já, agradeço a sua participação. Se gostar do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para receber notificações sobre novos vídeos. Quando no livro de Apocalipse é citado que o reino de Cristo sobreviria sobre a face da terra por 1000 anos, era uma síntese sobre o que está por vir em nossos próximos 1000 anos. A fase que o planeta está adentrando não é uma simples limpeza de processo rápido. A humanidade está há milênios em volta a trevas, utilizando de práticas abomináveis. Aqueles que não conseguirem alcançar o patamar energético necessário para a evolução serão exilados para outros planetas, cada um no seu devido tempo e momento, para lugares que estiver em maior sintonia energética com os mesmos. De início, será realizada uma limpeza maior para que os que ficarem possam realizar trabalhos para a sua evolução, para que até o momento final possa existir uma oportunidade real de cada indivíduo que aqui ficar verdadeiramente evoluir, fazer as transformações necessárias com mudança de atitudes. O trabalho do qual realizamos para a espiritualidade não está somente em práticas religiosas, muito menos pregando a palavra, e sim em cada ato, cada pensamento. O que Deus quer de cada um de nós é a mudança de comportamento de uns para com os outros, pessoas mais honestas, que aprendam a tratar o próximo com respeito e dignidade, para que assim, os que ficarem, ao findar da separação, se unam em uma grande família, com amor e respeito, sem distinções entre raça, sexo ou religião. Religião é algo que no futuro findará. Pois já foi dito pelo profeta Jeremias, capítulo 31, versículo 33 e 34. Porei minha lei no fundo do seu ser, e a escreverei em seu coração. Então serei seu Deus, e eles serão meu povo. Eles não terão mais que instruir seu próximo, ou seu irmão, dizendo: conhecei a Yahvé, porque todos me conhecerão, dos menores aos maiores. O importante é amarmos uns aos outros, exatamente como Cristo nos ensinou. Enquanto discursos de qual religião salva mais, qual santo é mais poderoso, que pastor tem a melhor pregação, continuar, não estaremos ouvindo as verdadeiras palavras de Cristo. Não podemos esquecer que Cristo veio em uma religião que não o aceitou, escolhendo um ladrão ao invés do escolhido de Deus. Não souberam reconhecer os sinais e findou com sua crucificação. Para que Jesus viesse a encarnar, os filhos de Israel o desejaram por séculos. Vários foram os profetas que anunciaram sua chegada. Muitas foram as profecias sobre ele. Assim,
como também temos muitas sobre os dias atuais. Após sua vinda, muitos foram aqueles que se apossaram de suas palavras, confundindo aqueles que tinham fé, por centenas de anos, impedindo que a verdade viesse à luz, impedindo os de coração puro de pregarem a verdade que Deus entregou a cada um. Deus encaminhou vários dos quais as igrejas e líderes derrubaram e impediram que pronunciassem o que era necessário. Por quase 2 milênios, conseguiram impedir. Somente há pouco tempo, as pessoas têm realmente conseguido expressar livremente a palavra de Deus, pregar e agir de acordo com o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nos últimos tempos, as pessoas têm obtido a oportunidade em expressar a verdade novamente e pedir pela volta de Cristo. Todavia, tem um detalhe importantíssimo sobre a volta de Cristo. Ele voltará, mas os verdadeiros crentes primeiro precisam trazer ele no coração, ou poderão não estar presente quando isso acontecer. Profecias foram esquecidas por milênios, muitos afirmando que o que tinha de se cumprir já havia se cumprido. Outros alegam que Deus está esperando o povo se preparar. Parou o tempo e está sentado esperando os bons sofrerem e os maus reinarem. Negativo para isto. Por exemplo, a profecia de Daniel sobre as 70 semanas foram interpretadas erroneamente, até porque foi revelado que era uma profecia para os últimos dias. Essa profecia, assim como seu tempo, será cumprido em cada detalhe e palavra, no tempo que corre desde aquela época, até chegarmos aos dias finais. Um verdadeiro estudioso das Escrituras poderá encontrar as semelhanças entre as profecias do Velho Testamento e o livro de Apocalipse, ou mesmo sobre as pregações de Cristo sobre os últimos dias. Outra coisa que não podemos nos esquecer é que para Deus, um dia equivale a 1000 anos. Assim, da época de Cristo até os dias atuais, se passou apenas 2 dias. O tempo espiritual e o material simplesmente não é o mesmo. E assim, também tem de ser compreendido muitas passagens bíblicas ou questões espirituais. Não se enganem pensando que Deus para o tempo para ninguém se preparar, não. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos e as coisas acontecem no devido tempo. Quando dizem que os judeus negaram a Cristo, é uma manipulação dos fatos. Em sua maioria, eles os aceitaram. Jesus veio para pregar aos judeus e não aos estrangeiros. O próprio Evangelho prova a quem ele veio e pregou. Alguns judeus o negaram sim, justamente os religiosos e poderosos de sua época. Não por acaso, ele foi negado pelos seus. Existiram profecias afirmando que assim sucederia. Em um passado distante, não obedeceram a Deus e, por este motivo, foram cegados de ver a verdade. Assim, na dor, aprenderiam a valorizar as leis divinas. Se todos o tivessem ouvido, quem teria alimentado a vinda de um Salvador? Nada é por acaso. Quando Moisés os orientou no deserto, Deus já sabia que desobedeceriam. Desde que toda a turbulência ocorreu a esse povo, eles rogam a Deus pela vinda de seu Messias. Foram perseguidos, caluniados, maltratados e assassinados com a maior brutalidade que uma civilização jamais passou. Ainda assim, sua grande massa continua fervorosamente confiando nas palavras que Deus entregou a seus patriarcas. Isto é fé, uma que nós ainda não conhecemos. A intenção oculta por trás de toda essa perseguição é para que a volta de Jesus não se concretize. Sim, Jesus virá por toda a humanidade, mas foi prometido para que viesse como Salvador aos filhos de Israel, a família que há milênios foi consagrada a Deus. Em Mateus, capítulo 24, versículo 29, encontramos a seguinte passagem: Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes dos céus serão abalados. Isso foi profetizado para que soubéssemos que passaríamos por momentos que, infelizmente, somente a fé de cada um poderia salvar a si próprio, pois o céu estaria em batalha e não muito daria para ser feito pelos que estão encarnados. Estamos nesses tempos. Olhem ao redor, observem o que assistem, o que leem, façam uma seleção e analisem quem está em completo domínio sobre a terra. Agora, mais de 2000 anos após o encarne de Jesus, estamos diante de sinais claros de que o tempo está chegando. Novamente, nós que em muitos casos nos julgamos cristãos, não estamos conseguindo distinguir o bem do mal, pois hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os eleitos.
Mateus, capítulo 24, versículo 24. Os judeus estão observando. Muitos já estão reconhecendo o engano cometido no passado e aceitando a Jesus como seu Messias. Para eles, os tempos também são confusos. Observem o que muitos rabinos falam sobre os tempos e verão. E os que se dizem cristãos, estão preparados? Ou continuarão a negar os verdadeiros ensinamentos de Cristo? Precisamos reconhecer os sinais. Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Mateus, capítulo 24, versículo 42. Está na hora de cada um de nós nos colocarmos como obreiros de Cristo, aceitando o amor e tratando com respeito a cada um que cruza o caminho, sem a menor distinção. Jesus não fez distinção. Nunca julgou ou negou sua palavra a ninguém. Muitas passagens mostram que foi duro com quem precisou ser, mas acolhia a todos. Andou com prostitutas, coletores de impostos, sacerdotes, pessoas de alta e baixa estirpe. Foi crucificado entre dois ladrões e com ele levou para o reino dos céus o que se arrependeu. Cristo nunca olhou para o externo de absolutamente ninguém. Ele não estava se importando se suas vestes eram de luxo ou pano de saco. Para ele, o que importava era a pureza de cada coração. Era assim que Jesus escolhia aqueles que caminhavam a seu lado. Quando escolhemos as pessoas pelos bens materiais ou posição que elas ocupam e ignoramos suas reais atitudes, encontrando desculpa para as mesmas, somente para nos beneficiar daquilo que aquele pode nos trazer, estamos provando a Deus o que realmente existe no nosso interior. Amor, respeito e perdão não é para ser selecionado. Fazendo isso, agimos como os hipócritas, e seremos obrigados a ver aquele que foi tido como inferior perante a sociedade sentar em lugar de honra diante de Deus, enquanto aqueles que destratou e zombou estarão ocupando o lugar de exilados, para um planeta que ainda está iniciando sua civilização, que ainda passará pelas estruturas iniciais de uma civilização, com guerras e escassez, da qual, se pegarmos qualquer livro de história, seremos brindados com as tristezas que esse planeta já enfrentou. Infelizmente, é essa mesma trajetória que os que forem expurgados terão de passar. Terão de estar na linha de frente, aqueles que mais sentem, que já viveram no luxo e glamour, a não possuir nem água encanada, irão construir um mundo que ainda está em formação, sentindo saudades de algo que já ficou para trás. No profundo da alma, sabendo que aqueles que amaram avançaram e eles acabaram por se perder. Centenas e milhares de anos e muito trabalho será necessário para os reencontrar. Aqueles que irão para uma nova terra precisam aprender muito ainda. Pois quando tiveram esta nas mãos, não deram valor, jogaram fora, se acharam grande por possuir dinheiro e poder, mas a realidade é que eram pequenos. É hora de aprendermos que dinheiro e poder é a maior prova que Deus coloca na vida de uma pessoa. Então Jesus disse a seus discípulos: Em verdade vos digo, que o rico dificilmente entrará no reino dos céus. Mateus, capítulo 19, versículo 23. Infelizmente, ainda precisamos aprender a valorizar o que possuímos, desde recursos naturais, posses financeiras e principalmente o amor, que nos é entregue e muitas vezes tratamos com desdém. Esse período de expurgo, que acontecerá pouco a pouco, assim sucederá para que uma seleção mais justa e refinada possa ser realizada. Os espíritos mais embrutecidos serão os primeiros, aqueles que praticam a maldade sem medo de consequências, que se julgam acima do bem e do mal. Essas seleções já foram iniciadas há um certo tempo. O livro da vida, do qual a Bíblia se refere, é o das nossas vidas, das atitudes que tivemos uns com os outros, e esse é energia. Podemos esconder o rosto, ocultar atos de maldade. A palavra pode ser manipulada, mas a energia que vibra nas intenções de cada um não dá para ser mascarada. Algumas seleções que se iniciaram já foram concluídas. Muitos que estão desencarnados já foram encaminhados. Aqueles que ainda estão encarnados e já foram selecionados, em muitos casos serão levados a vexame público, pois assim Deus disse que seria. Apareça a tua nudez, seja vista a tua vergonha. Eu tomo vingança de ti. Ninguém se oporá a isto. Isaías, capítulo 47, versículo 3. Aqueles que em muitos casos utilizam de espíritos desencarnados para conseguirem seus intentos, estão perdendo apoio e, por conta do ego, ainda não conseguiram visualizar isso, e quando perceberem, já será tarde demais. Cada qual, segundo seu grau de merecimento,
será levado para o lugar vibracional mais compatível, para que possam auxiliar outros e aprender lições que não deram valor enquanto estavam aqui. Estes, que digo que já estão sendo levados, são dos que mais prejudicaram a humanidade. Poderia classificar alguns: nazistas, inquisidores, líderes religiosos, políticos, reis e rainhas, dentre outras pessoas que desvirtuaram ou maltrataram grande número de pessoas inocentes. Os que colocaram a maldade acima de qualquer coisa já se vão, mas ainda restará uma gama de espíritos extremamente malignos que protegiam a esses, pois, como eu disse, é uma questão vibracional. Tudo será no devido tempo. Quando temos grande movimentação de astros, é quando os que serão expurgados são atraídos, e em alguns casos chega a ajuda externa. Ainda temos grandes movimentos. A humanidade ainda passará por muitas tribulações e seremos extremamente tentados a nos render ao mal. O tempo do arrependimento para muitos já passou. Os que conseguiram no coração se arrepender e mudar de atitude terão novas oportunidades, enquanto os que preferiram a maldade já não conseguirão mais garantir a permanência. Contudo, enquanto eles ainda estiverem aqui, não pense você que este ficará em silêncio. Ao contrário, tentará levar o maior número que puder junto deles, mentindo, enganando, desvirtuando, caluniando, roubando. Tudo que estiver ao alcance deles, para que outros se prejudiquem como eles, estes farão. Os que se arrependeram, porém ainda não estão em um grau vibracional satisfatório, terão ajuda para curar suas feridas e elevar a vibração. Outros terão outras encarnações a serem observados para tentar sua purificação. Uns conseguirão, outros, infelizmente, não. Todavia, só de conseguir se manter por mais tempo, irão para planetas que estão em um patamar mais próximo da nossa realidade. A evolução alcançada jamais se perde. A humanidade como um todo, a grande massa, que caiu nas garras de quem praticava o mal e por inocência se perdeu, pensando ser o correto, mas possui um coração puro, terá novas oportunidades, com um planeta energeticamente elevado, mas se não conseguirem purificar o ego, também irão. O motivo de tanto tempo de duração do expurgo é para que muitos possam ter novas oportunidades e assim, com um planeta com uma energia menos densa, consigam encontrar pouco a pouco quem verdadeiramente são. Além disso, o ego só pode ser purificado quando estamos encarnados. Por mais que o espírito faça no mundo espiritual, somente a matéria, as experiências e provas que passamos no corpo físico traz a purificação. No mundo espiritual, o espírito pode ser extremamente elevado, mas se na matéria não tem atos condizentes, ele não consegue se purificar, ficando sempre preso no ego. Por isso vemos grandes pregadores, com palavras extremamente edificantes, que arrasta multidões e a vida particular está toda destruída. Mantém as aparências aos olhos do povo, por carregar a palavra, mas na vida particular não consegue esconder quem verdadeiramente é. Os que, apesar de novas oportunidades, não conseguirem se afastar de sentimentos inferiores e práticas destrutivas, serão cada qual com seu grupo energético enviado para planetas condizentes com sua vibração. Alguns terão a oportunidade de voltar antes mesmo do findar dos 1000 anos. Outros tantos serão esquecidos e nem mesmo farão parte das lembranças do futuro. Uma limpeza energética do campo mental de todos aqueles ligados ao bem se faz necessário, e o quanto mais rápido realizarmos, mais rápido estaremos em paz conosco, deixando vícios e todas as pessoas que estão ligadas de uma forma errônea em nossas vidas para trás. A separação do joio e do trigo em nossa vida, somos nós mesmos que faremos. A consciência crística, que tantos abordam como algo quase intocável, é algo simples de ser realizado. Apesar de ser um trabalho complexo, está longe de ser todo esse mistério que os religiosos colocam e nos fazem acreditar. Precisamos amar, simples assim. Amar ao próximo como a ti mesmo, e jamais fazer ao outro o que não gostaria que lhe fizessem. Precisamos aprender a agir com atos de bondade e fé no futuro. Enxergar o mundo, como Cristo nos apresentou, não é difícil. Com certeza que trazer ao plano material ainda é. Contudo, se cada um fizer o que lhe cabe em desejar um mundo melhor e agir para que tal ato se suceda, conseguiremos concretizar. O maior obstáculo que os seres humanos apresentam ainda é o egoísmo. Não dá mais para colocar a necessidade de alguns acima da grande massa e pensar que não haverá consequências, porque sim, terá. É por esses motivos que nem todas as pessoas conseguirão permanecer nesse mundo. Infelizmente, nem todos possuem o amor necessário para abdicar de suas futilidades e visualizar o problema do outro. Esses que ainda não se abriram ao amor serão apartados.
O puro amor, o amor cristão, não é o amor por Jesus, mas sim amar como Cristo amou, entregando a todos, ricos ou pobres, pecadores ou santos. Deus não está agindo de crueldade para com os maus, e sim com complacência. Ao afastar os maus dos bons, está dando a oportunidade daqueles que sofrem por praticar coisas boas a si próprios poderem receber o bem. E como Cristo já nos disse, há muitas moradas na casa do Pai. Os que se mostram incompatíveis a permanecer nesse mundo, que nós mesmos estamos criando com amor e bondade, serão retirados e translocados a mundos que são compatíveis com o que criaram. Mundo que, de alguma forma, eles terão mais desenvolvimento. Temos o caminho do amor, que é aquele que nos leva à salvação e redenção, e temos o da dor, que não significa nada além de que aqueles que ainda não se permitiram ser tocados pelo amor divino aprenderão ao deixarem aqueles que mais amam, para que no sentimento da ausência e do não pertencimento, que causaram a tantos outros que por vezes tentaram os ensinar, aprenderão a valorizar as coisas mais simples e galgar uma evolução. Não temos como saber o que Deus reserva a esses. O Evangelho nos aponta o choro e o ranger de dentes. A nós foi entregue a sutil promessa do que obteremos ao nos conectar a tudo que é mais elevado. Muitos dizem que precisamos mentalizar cores energéticas para limpar energias, repetir mantras para o auto-perdão, meditação para o equilíbrio interno. Essas técnicas até podem auxiliar, porém, sem muito sucesso, se não as colocarmos em prática com atitudes condizentes, em ação e amparo ao próximo, e aprendermos a criar uma atmosfera melhor ao nosso entorno, e para aqueles que compartilham de momentos conosco. De nada adianta passar horas e horas fazendo mentalização energética se na rotina as ações não condizem a obter a cura. A árvore que não produz bom fruto será cortada. Se na rotina existe o hábito em maldizer o próximo, ou no oculto dos pensamentos carregar o semelhante com energias densas, não conseguirá concretizar a cura interna. Para realizar uma cura, é necessária a mudança de atitudes, com tudo e todos, principalmente consigo. Não importa se determinada pessoa tenha lhe feito mal. Você está vivo? Ainda mantém sua fé em um futuro melhor? Já é mais que o suficiente para mentalizar, limpar e concretizar. De nada adiantará você passar horas a fim em oração e ficar sentado esperando o milagre, de que alguém faça por você o que somente você pode fazer. Quando Jesus curou o paralítico, junto ao tanque de Betesda, é um exemplo desse fazer por si o que nenhum outro pode, e em como Deus espera que hajamos, para que Ele possa agir de acordo com nossa própria fé. O paralítico há muito tempo estava junto ao tanque, à espera de um milagre. Passou muitos anos assim, esperando as águas se movimentarem para que ele pudesse adentrar. Contudo, sempre que a oportunidade existia, outro se aproximava e recebia o milagre primeiro. É descrito que ele não possuía ninguém em seu auxílio, para que o colocasse no tanque, e sozinho não conseguia chegar rápido o suficiente. Também é descrito que ele estava ali. A parte dele era ter fé e se colocar em movimento, apesar de as possibilidades serem pequenas. Mesmo ele sabendo que suas possibilidades eram quase nulas, ele não desistiu e retornou para sua casa. Ele se manteve confiante de que em algum momento ele conseguiria. Outras pessoas não tiveram compaixão para o auxiliar. Ele estava só, mas Cristo veio e lhe trouxe a cura. Jesus sabia das dificuldades dele e enxergou a fé necessária para ser curado. Aquele homem já estava junto ao tanque por mais anos do que Cristo estava encarnado. Com certeza, havia muitos outros com fé naquele lugar e que também buscavam a cura. Porém, Jesus curou somente aquele do qual ninguém agiu com misericórdia. Cristo não estava sendo incompreensível aos outros por não trazer cura a eles, mas estava mostrando que a fé curou aquele homem. Apesar de que aqueles também possuíam, em momento algum, nenhum deles teve compaixão em auxiliar aquele que não possuía amparo. Com certeza, muitos que passaram pelo tanque em outras oportunidades, vendo a dificuldade daquele, poderiam ter ficado à espera de uma nova oportunidade e auxiliado aquele paralítico. Por conta do egoísmo, ninguém se compadeceu. Cristo veio e com seu amor o curou, deixando aos outros somente a lição de que aquele que não ajuda outros não poderá ser ajudado. Assim, devemos aprender que sem o puro amor, livre de intenções ocultas, não poderá haver a cura. Se agimos esperando algo em troca, não conquistaremos nenhum bem espiritual, pois, ao agir somente com a intenção em receber, já quebramos no pensamento o pagamento que poderia vir do céu. Deus não é homem para que haja como homens. O pagamento divino transpassa as coisas materiais.
Muitos utilizam o Evangelho somente para conquistar bens materiais. Carregam de mentira as palavras divinas somente para obter fama, dinheiro e poder. Quando recebemos algo de Deus, sempre é nossa alma quem recebe. A frase de Sócrates, que diz: "Conheça-te a ti mesmo", é o exemplo disso. Ao nos conhecermos, conheceremos os desejos ocultos que nossa alma possui. Dessa forma, conseguiremos trabalhar o ego, para poder galgar a união de matéria e espírito. Quando nos conectamos com os desejos da alma e nos afastamos dos materiais, alcançaremos a iluminação espiritual. Ao possuir a iluminação espiritual, nada poderá nos deter, pois quem faz brotar os desejos da alma é Deus. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber os novos vídeos. Obrigada pela participação. Até o próximo.